Quando, irmão Jesus, vier, irmãos, com os seus santos anjos, possamos ver, irmãos, que todos, o rico, o pobre, estará, irmãos, diante, irmãos, dele. E nós possamos ver, irmãos, que hoje o mais interessante, que quando este dia, irmãos, acontecer, quantas pessoas, irmãos, que teve a oportunidade de buscar a Deus, de se voltar para Deus e não quiseram. Também nós possamos ver, irmãos, que Noé passou, irmãos, uma boa temporada pregando a palavra de Deus. E nós possamos ver, irmãos, apenas 8 pessoas foram salvas. Mas a vontade de Deus, irmãos, não era que só essas 8 pessoas se salvassem, mas também, irmãos, como todos. Mas nem todos, irmãos, deram vida ao que ele pregava, ao que ele anunciava. Porque ali, irmãos, o escape para aquela geração, irmãos, era a arca. Mas o escape, irmãos, para nós hoje, quem é, irmão? Jesus. Da mesma forma, irmãos, que aquelas pessoas ali, irmãos, não deram crédito ao que ele pregava, ao que ele anunciava, achando, irmãos, o que ele estava falando, o que ele estava pregando não ia acontecer, e aconteceu. Hoje, irmãos, está da mesma forma. Hoje, irmãos, quantas pessoas nesta data, nesta hora, não estão pregando, irmãos, a palavra de Deus, não para o nosso mal, mas pelo nosso bem. Porque a vontade, irmão, de Deus é ver o que, irmãos, todos salvos. É por isso, irmãos, que Jesus, ele está, irmãos, levantando seus mensageiros para quê, irmãos? Para anunciar sua palavra, para que todos, irmãos, não se perca, mas para que todos, irmãos, venham se salvar. Mas hoje, irmãos, nem todos quer dar, irmãos, ouvido à palavra de Deus. Mas quando for, irmãos, aqui neste dia, que todos, irmãos, estiver diante do trono, ou seja, diante, irmão, de Jesus, quantas mil pessoas, irmãos, não vão se lembrar da oportunidade, irmãos, que teve de viver, irmãos, uma nova história, de viver, irmãos, uma nova vida, de buscar, irmãos, Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Porque nós possamos ver, irmãos, que hoje tem muitas pessoas, irmãos, que ouvem a palavra de Deus, como ali, irmãos, naquela época de Noé. Quantos milhões de pessoas, irmãos, não ouviram a palavra de Deus, mas deixaram, irmãos, para buscar a Ele, irmãos, na última hora. Deixaram, irmãos, para buscar, irmãos, a Deus na última hora. E hoje, irmãos, quantas pessoas não estão deixando para buscar a Deus na última hora. E muitas vezes, irmãos, não dá tempo. Muitas vezes, irmãos, o tempo não dá. Porque antes, irmãos, de eu vir para Cristo Jesus, eu queria, irmãos, curtir a vida. Queria deixar, irmãos, para buscar a nossa vida, a Deus, quando fosse, irmãos, tivesse o fim, fosse mais perto. E nós possamos ver, irmãos, se não tivesse dado tempo, irmãos, nós se voltar para Deus na última hora. Porque Jesus, irmãos, ele tem um propósito, irmãos, para todos, conforme, irmãos, a sua vontade. É por isso, irmãos, que aqui nós estamos nessa noite. Porque antes de nós estarmos aqui, irmãos, Deus já sabia que este dia ia acontecer. Deus, irmãos, já sabia, irmãos, que esta pregação, irmãos, ia ser anunciada. Porque, irmãos, Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de agora, é o Deus, irmãos, de sempre. Jesus, irmãos, Ele vem, irmãos, reforçando, irmãos, na sua palavra, para que as pessoas, irmãos, venham se alertar, porque a sua volta, irmãos, se aproxima, para que você não venha, tá, irmãos, no grande dia da volta de Jesus, que você não venha ser um daqueles que vão ser apartados para o fogo, irmãos, eterno, mas para que você venha ser, irmãos, daqueles que vai, irmãos, entrar no reino de Deus. Mas Jesus, irmãos, Ele está sempre, irmãos, com a sua palavra. Ele está, irmãos, sempre convidando esse povo, essa nação. Para que, irmãos? Para que este povo, irmãos, venha ver, irmãos, quanto, irmãos, o Senhor é misericordioso. E Ele não tem faltado, irmãos, com misericórdia ao ser humano. Possamos ver, irmãos, só para nós entender um pouco. Possamos ver, irmãos, que o ser humano ele pode fazer todo, irmãos, tipo de coisas erradas. Ele pode se prostituir, ele pode, irmãos, fazer tudo de errado.
Mas quando, irmãos, ele realmente se arrepende, o Senhor, irmãos, ele está sempre lá para perdoar. Porque nós sabemos, irmãos, como diz em Isaías 55:7, ele é grande, irmãos, em perdoar. Jesus, irmãos, ele é grande em perdoar, irmãos, aquele que está, irmãos, realmente sentindo no seu coração de receber uma transformação de Deus. Mas como diz o versículo 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Possamos ver, irmãos, neste dia, para aqueles, irmãos, que estão esperando, ou seja, aqueles que estão em Cristo Jesus, este dia, irmãos, vai ser um dia de alegria, vai ser um dia, irmão, de felicidade, que todos, irmãos, que estão em Cristo Jesus estão esperando por este dia. Mas aqueles, irmãos, que não estão em Cristo Jesus, este dia, irmãos, vai ser um dia de angústia, vai ser um dia, irmão, de tristeza, porque como o irmão falou, que a última palavra que vai ver sair da boca do nosso Senhor Jesus é: apartai-vos de mim. A única palavra, irmãos, ou seja, a única que vai, irmãos, ouvir da boca do Senhor é esta. É por isso, irmãos, que o dia de nós buscarmos a Deus, quando é, irmãos, é hoje. É por isso, irmãos, que todos os dias Jesus ele está nos dando uma oportunidade para que nós possamos, irmãos, se levantar pela manhã, para nós começar já, irmãos, exaltar o nome de Jesus. Mas como diz o versículo 32, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. O versículo 32, e todas as nações serão reunidas diante dele. Possamos ver, irmãos, que todos serão, irmãos, reunidos diante dele. Senhor. E a parte do versículo 32, ele vai dizer: e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E ali, irmãos, o Senhor ele vai começar, irmãos, a apartar uns dos outros. Ali o Senhor, irmãos, ele vai apartar, irmãos, uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E ali nós possamos ver, irmãos, que o Senhor ele vai apartar, irmãos, uns dentre os outros. Por quê? Porque nós possamos ver que no versículo 33 ele diz: e porém as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Possamos ver, irmãos, que o Senhor ele vai apartar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E possamos ver, irmãos, que quando Jesus, irmãos, apartará as ovelhas à sua esquerda, e quando ele, irmãos, colocar os bodes à sua, irmãos, quando Jesus colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, o Senhor ele diz no versículo 34: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Possamos ver, irmãos, quando o Senhor apartará, irmãos, as ovelhas, ou seja, à sua direita, ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Possamos ver, irmãos, que é por isso, irmãos, que vale a pena a gente, irmãos, ser perseguido, vale a pena, irmãos, a gente ser apontado, vale a pena, irmãos, a gente ser espancado pelo nome de Jesus, porque nós sabemos, irmãos, que para Jesus chegar até na cruz, ele passou, irmãos, por isso. Ele passou, irmãos, por lutas. Ele passou, irmãos, por dificuldade. Ele foi, irmãos, acusado de algo que não fez. Tudo isso, irmão, Jesus passou. Passou, irmãos, por amor à humanidade. É por isso, irmãos, que vale a pena nós servir o nosso Senhor. Vale a pena, irmão, nós sermos criticados. Vale a pena, irmão, nós sermos caluniados. Como diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 10.